Eu adoro porque Ele faz, eu adoro como Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Será? Gostaria de titular essa palavra como Deus sem um homem é Deus. Deus com um homem é Deus. É uma pergunta muito simples, né? Será mesmo que Deus ele não precisa do homem como essa música assim nos sugere? Será que realmente Deus não precisa do homem para produzir seus resultados na terra? Eu queria, meu irmão, meu ouvinte, antes de tudo te desejar uma tarde maravilhosa e dizer para você que viva a vida enquanto ainda temos, né? E gostaria de te levar a essa dimensão e reflexão sobre esta questão. Se Deus não precisa do homem, para que Deus colocou o homem nessa terra? Quais os fundamentos e seus objetivos, né? É uma pergunta simples. Será que mesmo Deus não precisa de mim e de você? Gostaria de fazer uma leitura aqui em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, e até o versículo de número 8, e diz assim: Tende entre vós o mesmo sentimento em que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse versículo foi dado à carta de Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, no século I, mais ou menos entre o ano 50 a o ano 60. Paulo ele usa um termo no grego chamado kenosis, que quer dizer autoesvaziamento, aquele que abre mão de si mesmo e se esvazia por algum objetivo, por algum propósito divino. Então, se Deus realmente não precisa do homem, pensa comigo e pensa inteligente. Para que Deus ele largou os céus, onde ele tinha anjos que glorificava diuturnamente, homens e mulheres que vivem com ele lá em cima, até porque quem morre em Cristo, quem morre pela lei, ou quem morreu em Cristo, estão com ele. Ou seja, um reino maravilhoso, ao ponto dele mesmo dizer isso em João 14, versículo 1, não turbei os vossos corações, credes em mim, crede também no meu Pai, porque na casa de meu Pai é muita morada. Pense comigo, só um minutinho. Voltei. Então ele tendo tudo isso, agora esse mesmo Deus, ele se esvazia da sua autoessência, que é atemporal, que não se limita a tempo, espaço, a doenças, que não se limita a dor, a sofrimento, a tristeza, a sentimentos que nos atraem a pecar contra Deus, enfim, a todo esse processo. Deus, ele se submeteu quando se tornou homem e se tornou Cristo. Por isso que Cristo é considerado um ser de tamanha vergonha para os judeus, porque os judeus não entendem como um Deus do Antigo Testamento que fazia a mão de estremecer, que lançou aquelas pragas no Egito, que era vencedor em todos os quesitos, se submete a um homem que foi pendurado na cruz. É difícil.
para os judeus entender isso. Por isso que os judeus não aceitam o Novo Testamento. Eu estou dizendo isso porque eu já debati com os judeus, já estudo sobre o judaísmo há muitos anos, e essa é a conclusão enfática sobre Jesus. Eles não entendem essa questão do esvaziamento de um Deus para se tornar um homem. Mas essa não é a questão. A questão é você refletir sobre: será mesmo que Deus não precisa do homem? Haja o que houver, sempre será Deus, diz o hino. Haja o que houver, sempre será Deus, diz a música. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus ser um homem, ele é Deus. Deus como homem, ele é Deus. Mas ser um homem, Deus, não seria Deus. Poxa, não entendi. Já parou para imaginar que Deus só foi conhecido, o Deus monôgamo, o Deus da monotonia, o Deus da crença judaica, o Deus hebreu, ele só passou a ser conhecido quando ele se apresentou para Abraão? Esse foi o primeiro passo. Ele teve que se apresentar para um homem, certo? Para que fosse conhecido. E criasse através deste homem um pacto, chamado Pacto Abraâmico. Existem 7. Dentre esses 7, um é abraâmico. Ok? Vamos lá. Vocês vão entender meu raciocínio. Em segundo lugar, Deus, ele primeiro se apresenta a Adão, só que Adão cai. E ele faz a promessa no Éden, dizendo que através da mulher nasceria um a qual esmagaria a cabeça da serpente, mas que o diabo iria o ferir ao calcanhar. Isso era uma alusão à cruz do Calvário, certo? Adão cumpre essa profecia divina lá em Gênesis 3,15, quando ele coabita, que a Bíblia não usa o termo sexo, ela diz coabitar, com Eva, e nasce Sem. Sem virá a origem dos judeus, que será a tribo escolhida para que o Messias vença. Até você entender. Então Adão, ele cumpre a profecia no momento que ele coabita com Eva e nasce Sem. Certo? Sem, melhor dizendo, nasce Caim, nasce Abel, Adão, e da descendência desses dois homens nascerá outros homens que irão cumprir essa profecia através de Sem, Cão e Jafé, que era filho de Noé, que era um homem obediente. Deus escolheu, se apresenta para ele, e ele a crê. Somente naquele exato momento, 8 pessoas são salvas por Noé, que é a sua família. A partir daquilo, Deus escolheu aquela descendência. Deus viu que havia bondade ainda no ser humano, que nem tudo estava perdido. E você vê que essa história cronológica da Bíblia, né, ela é bem explícita em dizer que todo o tempo Deus está precisando do homem. Deus está preparando o espaço para um outro homem vir, chamado Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Até que chega Abraão, lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, né? Apenas um minuto, por gentileza. Voltei. Lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Deus escolhe Abraão. E Abraão é escolhido como o pai da fé. Só que é feito um pacto para que todos aqueles que adorassem a Deus, que recebessem Deus dentro do código patriarcal, deveria fazer a circuncisão, que é o corte do prepúcio, do pênis masculino, em obediência a esse pacto. Esse pacto não nasce com Moisés, ele nasce com Abraão. E Deus continua, então, escolhendo a projeção dentro da árvore genealógica de Abraão para vir o Cristo. Veja que Deus continua escolhendo o homem, precisando do homem. E em segundo lugar, Deus agora visita Moisés. Durante 4 gerações de Abraão, né, de Abraão a Moisés, nós temos 4 gerações. Simples, é fácil você contar. Você tem a geração dos irmãos de Moisés, de Abraão, perdão, os filhos de Abraão, os netos de Abraão, o tataraneto de Abraão, né?